Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, então, é trabalhar em cima daquela API que eu forneci para vocês. Então, a API que eu forneci para vocês está na rede. Se alguém quiser pegar na rede lá, fique à vontade. Eu vou abrir ela aqui, ó, no meu VS Code. Está aqui dentro da minha pasta do Node Express com MySQL. Eu vou explicar como que foi feita a construção aqui, passo a passo. Beleza, ó. Aqui está a nossa API. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai ver aqui dentro é dentro do package.json. Quais foram as bibliotecas que eu instalei e para que serve cada uma dessas bibliotecas. Então, ó, eu instalei aqui, ó, para a gente utilizar, a gente está utilizando o Express. Então, o Express ele vai ser aquela biblioteca que vai permitir as rotas, né? Então, toda rota, por exemplo, empresa barra o ID da empresa, depois empresa ou interrogação, consultar por nome. Então, o Express ele vai fazer as rotas, né? Vai permitir que a gente crie as rotas da nossa API. O MySQL 2 ele é a biblioteca que permite que a gente faça a conexão do nosso Node com um servidor MySQL, que está em execução. O nosso NodeMon, ele vai permitir que o nosso sistema continue em execução, mesmo quando a gente faça alguma atualização. Então, a gente inicializa o servidor e ele faz a recopilação do servidor após cada atualização. E como eu ia precisar de um acesso no aplicativo de celular, que a gente vai fazer, eu instalei essa biblioteca também, uma biblioteca bem levinha, que é a Cross. Não é Cross, não é a Cross, né? Course. Ela vai permitir o seguinte, ela vai permitir o acesso cross-plataforma. Então, quando vir uma requisição de um dispositivo móvel, no caso de um celular, ou de uma máquina que não esteja na mesma rede que a API estiver rodando, ela permite esse acesso. Sem essa biblioteca, você só consegue fazer um acesso desde que o servidor da API e o requisitante, né, estejam na mesma rede. Então, se eu precisar fazer um acesso via HTTP de um outro servidor, eu preciso desse CORS aqui. Okay? Então, essas são as dependências que a gente vai usar no nosso projeto. Aí a estrutura do projeto. Olha como que foi construído. Olha como que foi construído aqui a estrutura do projeto. Eu criei aqui ó, uma pastinha, chamei ela de data, e dentro dessa pastinha data, eu criei um arquivo index.js. Esse arquivinho aqui, ele vai ser responsável por fazer a configuração da nossa aplicação com o banco de dados. Então, ó, dentro desse arquivo data, eu tenho aqui o meu index.js. Dentro do meu index.js, aqui, olha o que nós temos aqui. Ó. Nós temos aqui uma importação. Lembrando que primeiro a gente tem que fazer o processo de instalação antes de fazer a importação. Como que a gente faz o processo de instalação? Bem simples. Se você for lá no Google, lá, ó, colocar lá ó, MySQL 2, npm, ó, npm aqui, e vai mostrar para você como que você faz o processo de instalação. Ó, npm install, ok? Ou isso, ó, que é a abreviação, MySQL 2, faz o processo de instalação. Então, uma vez que você fez a instalação, né, npm install, aqui dentro do... Lembrando que a instalação tem que ser feita dentro do seu projeto, né? Não é global, ó, dentro da API que você está criando. Então, você vai lá, npm install, faz a instalação aqui dentro, né? npm i ou install e o nome da biblioteca que você vai fazer a instalação. Ó, MySQL 2. Eu vou até copiar aqui, ó. Então seria esse aqui ó, o comando para fazer a instalação. Ó, feita a instalação, deu um enter, depois a biblioteca faz parte. E assim com todas as outras bibliotecas que a gente instalou. A gente fez a importação do MySQL para uso. A gente vai usar uma configuração do MySQL que ela é assíncrona, ok? Então, por isso a gente colocou aqui a await. Então, ela vai criar uma conexão assíncrona para a gente.
Então, o que que a gente fez aqui? A gente criou uma constante. Constante, ela é o quê? Uma variável que não muda, né? Por isso que ela é chamada de constante. Então, a gente criou uma constante para guardar a nossa conexão. Essa constante ela vai ser construída a partir do Create Connection, que lá da nossa biblioteca MySQL que a gente importou. E a gente cria a conexão informando quais são os dados do meu servidor. Então, ó, no meu caso, o localhost, ok? O usuário que eu estou usando aqui é root. A base de dados que eu estou usando é empresas mineradoras. E o password é vazio. Isso aqui é bem parecido com a forma como a gente faz lá no PHP. Lembrando que você tem que estar lá com o seu servidor MySQL funcionando, né? No meu caso, estou usando aqui, ó, o Laragon, que é o que a gente tem nas máquinas aí, ó. Ó, vou abrir aqui o PHP-MyAdmin do Laragon. Ó, como eu estou usando root, por isso que lá o usuário é root, sem senha. Então, ó, usuário root sem senha. Por isso que a gente configurou aqui, ó, usuário root sem senha. E se fosse um servidor real, na internet, já um servidor que está funcionando na internet, o que a gente ia fazer? Ia colocar o usuário que tem permissão para acesso a esse banco de dados e a senha, tá? Aqui no caso, a tabela que nós estamos usando é essa empresa mineradora aqui, ó. E aqui eu estou usando, né, no caso, eu vou fazer uma consulta, cadastro da tabela empresa. Então, essa é a minha tabela. Tá? Aqui tem o ID da empresa, o nome da empresa, tá? E o valor de mercado dessa empresa. Então, a gente veio aqui, ó, fez toda a conexão. Tá? E aí, o que a gente fez aqui? Como esse arquivinho de conexão que a gente criou, ele vai devolver a nossa conexão, eu defini ela como padrão. Então, ela é o nosso export default CX, que é a minha conexão. Então, ele vai exportar esse arquivo como padrão. Ele é o único arquivo presente, então, nesse index aqui. É a única função presente, né? O meu único objeto presente, que é o meu CX de conexão. Então, ele está exportando a conexão. Quando eu faço exportação, eu permito que ele seja importado em outro lugar para utilização. Então, a gente criou a conexão e exportou ela. Eu criei aqui nos diretórios também, criei aqui, ó, um service, ok? Criei um service aqui. Dentro desse service, eu criei um arquivo chamado empresa.js. Por que eu criei um arquivo chamado empresa? Porque esse arquivo chamado empresa.js, ele vai representar no meu banco de dados a tabela empresa. Então, tudo que eu conseguir fazer com a empresa, por exemplo, cadastrar uma empresa, consultar por nome, alterar, deletar empresa, tudo que eu conseguir fazer com a empresa no banco de dados, eu vou fazer de programação dentro desse arquivo empresa. Então, por isso que eu criei uma pasta service e criei um arquivo chamado empresa aqui dentro. Ó, vou abrir aqui o arquivo. E aí, o que eu consigo fazer? Deixa eu só fechar aqui. Ó. O que eu consigo fazer, né, de ação com a minha empresa? Deixa eu ver. Ó, eu consigo consultar a empresa. Por enquanto, eu programei essas três ações ainda. Ó. Consultar. Esse consultar, ele vai ter um filtro. Então, se você não fornecer nada, tá vendo? Ó, que o consultar eu criei lá, ó. O consultar com filtro e o filtro por padrão é vazio. Então, se você só chamar o consultar e não passar nada, ele assume que é um vazio. Se você passar alguma coisa, eu faço uma consulta por nome interno. Mas vamos lá, ó. Vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, para a gente conseguir que esse arquivinho empresa.js se comunique com o nosso servidor de banco de dados, a gente precisa o quê? Da conexão. Então, ó, como a gente exportou a conexão, ó, a gente exportou a conexão. Então, como eu exportei a conexão, aqui eu importei a conexão. Ó. Então, import cx, da onde que está vindo a conexão? De data.index. Então, a conexão está vindo aqui de dentro. Então, a gente importa a conexão para uso. Depois que você importa para uso, você pode usar. Cada uma dessas funções aqui, ó, é uma função assíncrona. Então, ó, consultar a empresa. Então, ó, a gente está fazendo agora o export. Lá no nosso index, no nosso dado, a gente fez ela como default. Por quê? Porque só tinha ela, ok?
Agora, aqui não. Aqui na empresa, ó, como eu tenho consultar a empresa, consultar por ID, então a gente está fazendo só o export. Ó. Export const, né, que é a constante, consultar. Isso aqui é uma função. Então, estou exportando essa função. Essa função é uma função assíncrona. Por que que ela é assíncrona? Porque é como se fosse, você chega no restaurante, faz uma requisição, né, para o Node, e ele vai colocar sua requisição numa fila de processo. Assim que ela estiver pronta, ela devolve. Isso não quer dizer que quem chega primeiro é atendido primeiro. Ele é não bloqueante, né? Não vai travar a sua aplicação enquanto isso não finalizar. Então, por isso que ele é assíncrona. Então, a gente vai fazer uma consulta assíncrona. Então, assim que os dados sobre a empresa estiver pronto, ele devolve. Então, por isso que a gente colocou aqui como assíncrono. E aí, o que a gente precisa para fazer essa consulta? Ó, primeiro, a gente precisa do CMD SQL. O que é esse aqui, o CMD SQL? Um comando SQL. Então, a gente criou uma constante aqui, que é uma variável, para guardar o comando SQL que a gente precisa. Então, qual que é o comando? Ó? Selecione tudo from empresa, onde empresa.nome like. E aqui, ó, eu estou fazendo uma interpolação aqui interna para garantir a segurança. Sabe o SQL Inject que o pessoal costuma fazer? Então, o SQL Inject é quando você coloca comandos SQL numa requisição para forçar o banco a devolver o que não era para devolver. Então, a gente consegue fazer um tratamento, ó, em vez de colocar direto aqui, né, fazer a interpolação e colocar direto aqui, tá? A gente consegue o quê? Colocar uma interrogação no lugar aonde ele vai receber depois um parâmetro. Ó. Então, qual que é o parâmetro que ele vai receber? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Deixa eu só para ficar claro para vocês aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo. Deixa eu colocar a crase aqui que ela permite interpolação. Ó, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Internamente, ele vai fazer isso com o comando, ó. Ele vai colocar o nosso comando para executar assim, ó, internamente. Só que isso aqui permite o quê? Permite uma brecha de segurança, que a pessoa passe aqui no filtro um SQL inject. Então, para a gente não deixar que alguém use essa brecha de segurança, a gente faz dessa forma. Faz assim, ó, coloca uma interrogação e no lugar da interrogação depois, ó, para cada interrogação eu passo uma array. Então, se tivesse mais algum comando, por exemplo, aqui, a gente colocaria aqui uma outra interrogação, tá? E passaria aqui na array o próximo parâmetro da array, por exemplo, né, uma outra variável como parâmetro da array aqui, tá? Por exemplo, então aí cada interrogação que tem no meu comando, a gente passa como parâmetro de uma array para impedir o SQL inject, beleza? Então isso aqui é só questão de segurança mesmo, tá bom? Ó, feito isso daqui, a gente fez o seguinte, ó, a gente criou uma constante que ela vai lidar com duas variáveis, aqui uma array, né, uma array nomeada aqui, ó, o dados, tá? E o metadados. O metadados é a descrição da tabela que a gente criou. É o desk que a gente faz lá no SQL. É um comando que mostra quais são os tipos da tabela, quais são os tipos de campo. A gente nem vai lidar com ele nesse momento, mas é padrão. Então a gente criou uma constante para receber os dados de volta, ok? E uma para receber os metadados. E aí a gente fez aqui, ó, await de novo, né, que é assíncrono, né? Colocou aqui, ó, que aguardar, né, porque como é uma função assíncrona, a gente vai ficar aguardando o quê? Ó, cx, que é a nossa conexão, ponto carry. Qual que é a carry que a gente vai executar? O nosso comando SQL, já com o array que vai sobrescrever as interrogações que a gente criar aqui dentro, né, que serão os parâmetros do nosso comando. E assim que ele receber a conexão de volta, a gente retorna os dados. Então faz um retorno nos dados. Tá vendo aqui no caso, ó, não estou retornando a array toda, estou retornando os dados. Então eu retorno os dados para quem chamar. Caso, né, dê algum erro, a gente está fazendo uma exibição do erro no console. Tá? Não vai aparecer para o cliente final, vai aparecer apenas no console que estiver em execução, né, mais por questão mesmo assim de você conseguir ter um log do que aconteceu de erro. E aqui a gente lança a exceção do erro. Caso a gente esteja usando a nossa API lá nossa API
no nosso front-end lá, desculpa, no index da nossa API, a gente fizer uma estrutura de try catch lá, ele vai receber o erro, não vai travar a nossa API e vai mostrar que deu um erro, tá? Depois eu mostro por que eu fiz isso aqui, ó, o lançamento da exceção aqui. E a mesma coisa que a gente fez com o consultar, ó, a mesma coisa a gente fez com o consultar por ID, a única coisa que muda é o quê? Muda que o consultar por ID aqui vai consultar, né, o comando SQL, vai consultar por ID. E a gente fez também aqui, ó, o cadastrar. O que muda também o cadastrar? Muda o comando SQL, ó. O cadastrar, para cadastrar uma empresa, a gente não precisava do nome da empresa e valor de mercado. Então, ó, insert into empresa, nome e valor de mercado, tá? Qual que é o value que a gente vai passar aqui, ó? A gente passou duas interrogação. E a hora de fazer a execução da nossa query, ó, cx, né, ponto query, aqui a execução, a gente passa qual é o comando SQL, né, o insert, e aí, ó, o nome que vai receber como parâmetro lá em cima, ó, a hora que chamar o cadastrar, vai receber um nome, valor de mercado. A gente faz a sobrescrição interna da interrogação pelo nome e valor de mercado. O que eu fiz aqui, ó? Como eu precisava devolver para quem fez o cadastro o dado completo da empresa que foi né, que a gente acabou de cadastrar, eu fiz o seguinte, ó, eu fiz uma nova consulta assim que a gente cadastrou a empresa, eu fiz uma nova consulta, pegando select last insert ID. O que isso daqui faz para a gente? Ele devolve o último ID feito de inserção em uma tabela no banco de dados dessa requisição aqui. Então eu vou ter aqui, ó, qual que foi o último ID. Como a gente está trabalhando com auto-increment, é necessário saber qual que foi o ID inserido. Se fosse um carrinho de compra, por exemplo, a gente acabou de abrir um carrinho de compra, eu preciso do ID desse carrinho de compra para adicionar produtos nele. Então como que a gente faz isso? Pegando o último ID inserido no nosso banco de dados. Aí, nesse momento, o que eu faço? Ó, eu recebo esse result aqui, na posição 0, eu pego o último ID. E aqui eu tenho, nessa variável last ID, eu tenho qual que é o ID que eu acabei de inserir no meu banco de dados. Então, isso aqui é muito importante a gente fazer esse processo aqui, ó, para recuperar o último ID. Depois que a gente fez isso daqui, ó, eu quero devolver para quem fez o cadastro da empresa, eu quero devolver a empresa já cadastrada. Então, o que eu fiz? Ó, fiz uma nova query. Nesse momento aqui, ó, select tudo de empresa onde o ID for igual ao last ID. Então, ele vai devolver para mim o quê? A última empresa que a gente acabou de cadastrar. Se tem lá na base de dados, qual foi a data do cadastro, data de update, essas coisas todas aí, ele devolve montadinho para a gente, igual ficou no banco, tá? A última empresa. E aí a gente retorna os dados. Então, resumindo, se o cadastro der certo, o que vai acontecer? Ele vai cadastrar, vai pegar o último ID do cadastro e vai devolver para mim já essa empresa que acabou de ser cadastrada. Perfeito. Se der algum erro, a gente faz o lançamento, né? Exibe no console o motivo do erro e faz o lançamento da exceção, beleza? E aqui, ó, feito isso, tá feito isso aqui, eu não vou nem salvar aqui que já estava pronto. Feito isso daqui, agora a gente vai para o index da nossa API, né, que é onde ele vai lidar com as rotas. Então aqui, ó, na minha API, ó, no arquivo index, aqui, ó, tá, o arquivo index, no meu arquivo index aqui, ó, que é onde eu vou construir todas as rotas aqui. Então, no meu arquivo index, a gente vai lidar com cada uma das rotas que nós temos para a API. Só que antes de começar a lidar com as rotas, o que eu preciso? Vou importar o Express, tá? Por que eu vou importar o Express? Ele vai me permitir criar, então, e configurar minhas rotas. Então, ó, a gente importou o Express. Como eu vou permitir que o acesso possa vir de qualquer domínio, acesso ou de qualquer aplicativo, eu coloquei aqui course, ok? Então, eu importei também aquele course que a gente viu lá no package.json que a gente instalou, importei ele também para uso. E aí eu vou importar a empresa.
E olha como que a gente importou a empresa aqui, ó. A gente importou a empresa assim, ó. Importe tudo as empresa. Então a gente está importando tudo aqui dentro de uma variável chamada de empresa. Da onde que a gente está importando isso aqui? Lá do empresa.service. Então a gente está importando dentro dessa variável chamada empresa tudo que tiver lá dentro. Então o import é um pouquinho diferente, ó. Esse asterisco aqui, ó, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Importando tudo que tiver dentro desse empresa.js. O que, que é tudo? É isso aqui, ó. É cada uma das funções, ó. Como eu exportei várias funções, ó, o consultar por ID, o cadastrar, são exemplos, né, de importação, de exportação. Então eu vim aqui, ó, e importe tudo dentro da variável empresa from, ok, empresas.js. A gente continua, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui, ó. Então a gente está. Quando a gente faz esse tipo de importação, ele é um pouquinho diferente, mas é fácil de entender, ó. Importe tudo, e aí você descreve uma variável que é o nome que você quiser para guardar essa importação interna, né? Então, como eu estou importando tudo dessa empresa.js, o que, que é tudo? Todas as, né, todos os objetos que eu criei aqui, né, todas as funções que eu criei e eu exportei, eu estou fazendo uma importação. Eu estou guardando essa importação dentro dessa variável empresas, ok? Agora que a gente fez as importações necessárias, a próxima coisa que a gente precisa é criar o app. O app que vai receber todas as rotas, né, vai fazer todos os tipos de conexão, vai verificar os métodos, se é get, se é post, se é put, delete, né, delete. Então, é isso que o meu app vai fazer. Então, a gente vai construir aqui, ó, criar uma constante chamada de app. Vamos construir essa constante, né, adicionar para essa constante o express. Então, nós vamos construir ela com o express. Então, ela vai ser a referência do nosso express. A primeira coisa que eu fiz aqui foi falar que eu vou trabalhar com o JSON. Tá? Então, fica fácil a gente configurar, falar que o meu express aqui, ele vai, a gente vai construir, né, todo o uso do meu app como JSON. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai devolver JSON. Esse CORS ele vai permitir a comunicação entre domínios diferentes. O que, que acontece? Se você fizer um site, por exemplo, e esse site tiver que fazer uma requisição para uma API, se a API ela não tiver essa configuração, vai dar rejeição, vai dar cross-plataforma, vai dar rejeição de cross-plataforma. Fala que é uma plataforma diferente, domínio diferente. Então, esse CORS ele vai permitir que você acesse a partir de diferentes plataformas, né, de diferentes domínios vão conseguir fazer a requisição para API. Fica mais fácil entender o conceito de API pública. Tem APIs que são públicas, não são? Para a API ser pública, ela tem que permitir o acesso a partir de qualquer domínio. Então, quando você entra na API dos Correios, por exemplo, é uma API pública. Se ela não fosse, se ela não tivesse essa permissão, ela ia aceitar a requisição apenas do mesmo servidor. Então, imagina que eu fiz uma API e coloquei ela no meu domínio, www.meudomínio.com.br. A API está dentro do meu domínio. E eu criei um site e coloquei lá dentro também. O meu site consegue acessar a API. Só que ninguém vai conseguir acessar a API de fora desse domínio. Então, o único que consegue acessar a API é o meu site que está no mesmo servidor. Quando a gente coloca esse CORS, a gente configura ele para permitir acesso de outros domínios. Então, um Insomnia, por exemplo. Um Insomnia consultando uma API pública. Ele só permite essa consulta por causa do CORS. Senão ele ia dar rejeição. A API não ia responder. Falar, ó, você não tem permissão. E aqui também é um negócio importante da gente dizer. Por exemplo, aqui eu posso definir quais são os domínios que podem acessar. Eu posso vir aqui e colocar quais são os domínios. Se eu quero que essa API aceite o domínio vindo de um determinado site, www.site.com.br. Então a gente pode colocar aqui, só não lembro a sintaxe direito, como é que faz, se é com array que eu faço aqui ou com
Agora eu não lembro. Acho que assim, ó. Então você pode ir colocando quais são os sites que têm permissão para acessar a API. Quando você não coloca nada, ele deixa acessar todos os sites. Então, se você quiser que alguns sites tenham acesso à sua API, ó, você pode ir liberando nesse lugar quais sites podem acessar essa API. Quando você não cria essa configuração, ele vai aceitar que todo mundo tem acesso à minha API. Então, a primeira verificação que a gente fez aqui, ó, é no barra do nosso servidor, que é o get. Então, ó, quando o meu servidor subir, né, eu vou olhar lá o meu servidor. Nosso servidor aqui, ó, vou subir ele numa porta específica aqui. Deixa eu ver se ele está em execução ainda. Ó, local, ó, não está em execução. Vou subir o nosso servidor aqui, ó, npm start, para subir o servidor, ó, npm start, dá um enter aqui, ó, subiu o nosso servidor. Olha lá, ó, o barra, né, o get barra é a raiz do meu servidor. Então ele subiu o resultado ok, quer dizer o quê? Que o meu servidor está de pé, subiu o meu servidor, ok? Então, ó, o get no barra, né, fez um JSON lá e mostrou resultado, result ok. Então, get na raiz do meu servidor, resultado ok. E aí a gente está configurando aqui a nossa primeira rota. A nossa primeira rota é para a empresa. Então, quando eu vim agora, depois do barra, colocar empresa, é uma rota que eu estou configurando. Então, ou endpoint, se você quiser, se você preferir chamar de endpoint, ó, o endpoint, aqui, ó, empresa. Ó, localhost, a porta que a gente subiu é a porta 3000, barra empresa. Então, tem aqui meu endpoint, meu primeiro endpoint, empresa. Quando eu cliquei aqui ó, em empresa, ó, ele foi no meu banco de dados, buscou todas as empresas que eu tenho e exibiu as empresas aqui para mim. Ok? Como que a gente fez essa configuração aqui para criar esse endpoint aí, ó, ou melhor, o nome que você preferir aí, a rota, empresa. Primeira coisa que a gente fez, a gente colocou, qual que é o método? É o método get. Lembrando que uma API, ela tem os métodos verbosos, não é isso? Quais são os métodos verbosos? Para consultar get, para cadastrar post, ok? Para deletar, delete, para alterar, put, para alterar um único atributo, né, do banco, de alguma coisa, né, um único atributo, aí é o path. Então ele tem aqui, ó, os métodos verbosos. Nós estamos utilizando o método get. Então, a hora que a gente der um get no endpoint lá, né, na rota empresa, a gente está fazendo aqui uma requisição assíncrona. Toda a nossa API, se você notar, ela está montada em cima de requisições assíncronas. Por quê? Porque ele vai aguardar a resposta, não é uma resposta imediata, porque o banco vai demorar a processar. Né? Por mais que seja milissegundos, ele demora. Então, por isso que é uma requisição assíncrona. Eu montei uma estrutura try-catch aqui, ó. Ó, try-catch. Lembra lá que eu falei para vocês que eu criei lá na empresa, eu criei um lançamento de exceção, ó. Caso dê o erro, ó, se der erro, a gente lançou a exceção de erro. Então, é por isso ó, que eu fiz o lançamento da exceção. Porque se der um erro aqui dentro, eu vou lançar a exceção aqui, ó. Então, joguei toda a minha configuração aqui dentro de um try, que vai controlar se alguma coisa dá erro. E se der erro, aquele lançamento de exceção vai conseguir pegar o erro que deu aqui, ó. Então, por isso que eu fiz aquele lançamento de exceção. Então, vamos lá, ó. Esse meu endpoint aqui, ó, empresa, ele pode ser consultado dessa forma aqui, ó, né? Pode ser consultado dessa forma, que seria todas as empresas, ou colocando uma interrogação, nome e a empresa por nome. Ó, VA, ó, Vale do Rio Doce. Então, tem duas formas a gente acessar esse meu primeiro endpoint aí, né? Então, ó, o que a gente fez aqui? Ó? A gente fez uma da requisição que está vindo, né? Lembrando que quando a gente usa lá o Express, ele tem requisição e resposta. O que eu faço com a requisição, o que eu faço com a resposta. Então, da requisição,
eu estou buscando o query.nome. Então, o que é a minha query? Minha query é a consulta de URL, ó. Query. Então, tudo que existe depois do interrogação numa URL é uma query. Então, qual query que eu estou buscando? Ó, o nome. E estou guardando dentro da variável nome, beleza? Criei aqui uma variável result para guardar meu resultado posterior, né? E aí eu fiz assim, ó. Se o nome existir, nós fazemos o quê, ó? Para dentro da variável result, a gente vai carregar ela com o quê? Vai fazer um aguardar aqui, lembrando que nós estamos em uma função assíncrona, então nós vamos aguardar o quê? Aguardar a resposta da consulta da empresa por nome. Por que está vindo? Ó, empresa.consultar. Porque a gente fez isso aqui, ó, importou tudo lá do arquivo empresa e guardou dentro de uma variável, né? Vou chamar assim, né? Dentro dessa importação chamada empresas. Então, por isso, empresas.consultar nome. Por que consultar e eu passei um nome aqui? Porque esse consultar tem aquele filtro que a gente criou lá, não tem? Ó, não tem um filtro consultar aqui, ó? Se for preenchido, ele assume o valor preenchido, se não, assume vazio. Então, ao consultar, passamos o nome da consulta. Então, ele vai consultar a empresa por nome, vai guardar dentro do result. Se não tiver nada aqui dentro, se for não definido o nome, então a gente chama, ó, consultar e não passa nada, ele assume vazio. E aí vai trazer todas as empresas para a gente. Então, ó, caso o nome exista, consulta por nome. Se o nome não existir, não consulta nada. Esse result aqui, no caso, o que ele vai guardar no result? Vai guardar uma array JSON. Como ele vai guardar uma array JSON, eu estou verificando, ó, se ela for vazia, né, se o comprimento dessa array for, no caso, se for maior que zero, né, se ela tiver alguma coisa dentro do resultado, se o resultado for maior que zero, então eu vou fazer a resposta. Ó. Vou usar lá do meu Express, vou usar o parâmetro res, que é o de resposta, e vou passar a resposta. Resposta vai ser o retorno da minha API. Então, ó, res.status. Qual que é o status de consulta? Status 200. E aí a gente faz um JSON.result. Então, a gente vai fazer a resposta. Então, é nesse momento aqui que essa resposta aqui é criada. É nesse momento. Tá? A hora que existe alguma coisa, a resposta é devolvida. Ok? E aí, ó, o status é o qual? O status 200. O navegador não exibe o status aqui, mas se a gente tivesse no Insomnia lá, a gente ia verificar que ele vai retornar o status 200 para a gente. E aqui, se por acaso não tiver nada dentro do result, né? Não tiver nada dentro do result, ou seja, não encontrei um nome compatível. Isso daqui, ó. Ó, não encontrei um nome compatível. Olha o que eu fiz lá, ó. Coloquei qualquer coisa lá, ó, no nome. Não tem ninguém com nome compatível. Então, vai ter o quê? O result vai estar vazio. Se o result estiver vazio, não encontrei nada. Status 404, não encontrado. Lanço aqui uma exceção, ó, erro, né? Aqui no caso não seria nenhum erro, né? Seria mais uma informação mesmo, né? Tipo assim, ó, result, nenhum resultado encontrado. Mas eu lancei como erro para padronizar aqui. Então, ó, erro, nenhum resultado encontrado. Então, ó, nenhum resultado encontrado. E se der algum erro interno de aplicação, se realmente for algum erro de aplicação, então vai cair aqui, ó. Vai cair, ó, um erro no servidor, tá? Um erro interno do servidor. Se alguma coisa dá problema, né? Não sei qual problema pode acontecer, mas se acontecer, cai aqui. Então, esse daqui, ó, é o nosso primeiro endpoint, que é o endpoint que consulta a empresa, ou todos os dados da empresa, ou por nome. O nosso segundo endpoint, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma consulta por ID. Para a gente fazer essa consulta por ID, como que a gente faz? Ó, a gente coloca um parâmetro na nossa rota. Então, a gente coloca empresa barra o 2 pontos, quer dizer o quê? Que ele é um parâmetro, não é uma query. Ele é um parâmetro, ok? Então, para consultar por ID, ó, a gente faz o seguinte, ó.
empresa barra o ID que eu quero. Ó, olha como é que faz, ó. Empresa barra o ID que eu quero. Então, depois do barra, eu falei que eu vou colocar um parâmetro ID aqui. Então, ele vai fazer essa busca pelo ID. Ah, e se eu quisesse fazer outro parâmetro, posso? Pode. ID e categoria. Vamos imaginar. Imagina categoria. Vamos imaginar que a gente precisasse fazer isso daí, em algum caso, não sei, dá para fazer. Aí como que você pega aqui, ó? Você pegaria assim, ó, parâmetro, categoria. Pegaria nesse formato aqui, ó, tá? Porque agora eu tenho dois. Se fosse o caso, tá bom, gente? Não sei, pode ser que tenha necessidade, aí vocês façam a rota dessa forma. E aí na hora de carregar a rota lá, como que ficaria? Seria obrigado agora passar dois parâmetros para a rota. Então, primeiro aqui, ó, é o ID, segundo, categoria, né, se fosse o caso. Ou nome, categoria. Aí é a critério da necessidade. No caso, eu não preciso de nada disso aqui, né? Ó, como eu não preciso ficar assim. Então, eu estou consultando a empresa por ID. Então, faço o que aqui, ó? Uma requisição, porque é verificação da requisição, a consulta. Ponto, parâmetros da requisição. Qual parâmetro que eu quero? Parâmetro ID. Guardei o ID numa variável e aí a gente faz a busca da empresa pelo ID. Caso os dados, né, retornados sejam maior que zero, quer dizer o quê? Que houve resultado. Ok? Então, se o comprimento do meu resultado aqui, ó, for maior que zero, quer dizer que houve resultado. Caso contrário, nada encontrado. Então, ó, exemplo aqui, ó, empresa 1. Ó, empresa 1, encontrado. Empresa 100, não existe. Ó, resultado não encontrado. Ó. Caiu aqui, ó. Resultado não encontrado. E se der erro, a gente exibe o motivo do erro aqui, tá bom? Então, esse aqui é a nossa próxima, né, nossa próxima rota, ok? A outra rota que a gente criou também aqui foi a rota para cadastrar a empresa. Então, o que a gente lembra? Que o nosso Express, né, ele vai permitir que a gente crie uma API verbosa. Então, para fazer cadastro, o que a gente usa? O POST, não mais o GET, como a gente já tinha usado anteriormente. Ó. Agora não é mais GET. Agora é o que? POST. Então, nós fazemos o seguinte, ó, qual que é a nossa rota ou nosso endpoint, ó? Empresa. Só que qual que é o método de envio agora? Através do método POST. Então, a gente vai pegar o quê? Pegar a requisição, ó, via requisição, estou pegando o corpo da requisição e estou guardando esse corpo da requisição dentro da variável nome e valor, que é o que eu preciso para cadastrar uma empresa. Nome e valor de mercado. Então, ó, do corpo da minha requisição, estou pegando o nome e o valor. E como que eu construo isso aqui, ó? Vou pegar um Insomnia aqui só para mostrar para vocês como que a gente constrói isso, ó. Como que eu construo uma requisição POST? Olha lá como que a gente faz uma construção de uma requisição POST, ó. Método POST, quer dizer o quê? Que é o método de cadastro. Para onde vai? Ó, vai lá para a rota empresa. E o que é que vai para lá? Vou mandar um arquivo JSON. Ó, empresa, é, o nome da empresa vai ser aula, só para fazer diferença aqui, ó. Aula teste, valor de mercado da empresa. A aula tá valendo bem pouco, né? Vamos lá, ó. Vamos cadastrar ela, ó, para mandar essa requisição. Observa aqui, ó. Ó, cadastrado com sucesso, ó. Olha lá que ele retornou para mim, ó. O ID 23, aula teste, valor de mercado que a gente cadastrou, ok? Se eu mandar cadastrar de novo, ó, 24, porque fez uma outro cadastro.
Então, como que eu faço o envio da requisição daí? Se eu estou pedindo que no corpo tenha nome e valor, então o que que eu faço? O que que eu estou pedindo que tenha no corpo da requisição? Nome e valor. Então, estou fazendo o que aqui? Enviando nome e valor. É obrigado a enviar o que está solicitando aqui no corpo da requisição. Por isso que quando a gente constrói uma API, é muito importante a gente fazer uma documentação de como usar cada uma das rotas e o que tem que enviar para cada uma das rotas. Porque senão a pessoa não sabe o que tem que enviar para a rota e não dá para usar. Então, documentação é fundamental. Então, nesse momento, a gente chama a função cadastrar. A função cadastrar, ela precisa do quê? A função cadastrar não precisa de um nome e de um valor de mercado? Não estamos passando para ela o nome e o valor de mercado? Beleza. E assim que ela executar o cadastro, ela devolve para a gente a nova empresa cadastrada. Como o status de cadastro, né, de criação é o status 201, então, olha lá, o que é o status 201? Criado com sucesso, né? Objeto criado. Então, quando a gente vai fazer uma API, é muito importante se atentar para o status de cada requisição. Então, uma consulta, 200. Uma rota não encontrada, 404. Um arquivo criado, 201. Um erro interno de servidor. Aí é 500 alguma coisa que eu esqueci. Tá? Mas tem pesquisa para isso, né? Então, a gente fez aí o cadastro da empresa e ok. Então, a gente colocou as nossas quatro, né? Temos aqui quatro possibilidades, né? Que esse primeiro aqui dá para consultar ou todos ou por nome, o segundo por ID e o terceiro é fazer um cadastro de uma nova empresa, caso a gente queira criar uma nova empresa aqui. E aí, a gente precisa, quando a gente sobe a nossa aplicação, a gente precisa subir essa aplicação em uma porta específica. Então, o nosso Express nos permite, né, deixar a nossa aplicação ouvindo uma porta. Então, o nosso app, criado a partir do Express, a gente colocou o Listen, esse ouvindo aqui, né? Estou ouvindo qual porta? A porta 3000. Como ele faz um event loop, ele fica ouvindo uma porta. Cada vez que existe uma requisição nessa porta, ele vai pegar a requisição, vai fazer todo o processo interno, e a hora que estiver pronto, ele devolve a requisição para quem chamou. Então, ele está ouvindo essa porta aí através do event loop. E aqui, então, a gente falou para ele subir. E aqui eu só coloquei umas informações internas aqui para mostrar, né? No console, quando subir, mostrar aqui no console, só os dados que o servidor subiu e tá tudo ok, Vamos lá, tá vendo? Os dados que o servidor subiu, sistema inicializado, a data de início, o horário de Brasília e aonde que o nosso sistema subiu, O link, né, da nossa API, aonde que ela subiu, qual porta essa API subiu. Então a gente só configura isso aí. Beleza? Subiu a porta. Onde que a porta subiu, ok? Pessoal, só para fazer além disso aqui, fazer um extra aqui, como pessoal, rapidinho aqui, vou mostrar para vocês como que a gente cria só a parte de criação, né? Eu mostrei tudo, não mostrei como que cria. Só para ficar claro na mente, para a gente criar, vou criar aqui uma nova pasta, tá? Criar uma nova pasta aqui, vou chamar ela de API, ok? Criei uma nova pasta, eu chamei de API. Eu vou abrir essa pasta aqui com o meu terminal e eu quero construir ela, né? Inicializar a construção. Como que eu faço? Primeira coisa que eu faço, npm init -y. Para quê que eu faço isso? Para criar o package.json, que é aquele arquivinho que vai ser o responsável, então, por fazer o gerenciamento das dependências, ok? Então, a gente criou o package.json.
Depois que a gente criou o nosso package.json, a gente instala, ó, o Express, tá? Faz a instalação do Express, faz a instalação do Nodemon, que vai ser responsável por ficar atualizando a nossa aplicação quando a gente fazer alguma quando salvar, não tem que parar e reinicializar. Faz a instalação do Cross. Eu deveria ter colocado isso no começo, né, da aula, mas não tem problema, vocês sabem, ó. E aqui, ó, a instalação do MySQL 2. Feito isso, ó, code ponto, né, o meu tá configurado para abrir com code ponto, meu VS Code, e aí ele já criou pra gente, ó, toda a estrutura de pacotes do nosso projeto, tá vendo? Ó, as dependências, ó, tá aqui, ó, as dependências necessárias. E para configurar ele aqui, ó, para inicializar, ó, cria o meu index.js, ok? Ó, cria um index.js, e aí eu falo aqui, ó, no package.json, que como que as coisas vão acontecer, ó, como que vai inicializar, ó. Ó, o meu arquivo de inicialização é o index.js, acabei de criar ele, ó. Se eu quisesse colocar app aqui, o que que eu faria? Ó, app, venho aqui, ó, no package.json e falo que meu ponto de partida é o quê? O app. Ó, app. Se eu quisesse criar como app, colocaria ali, ó, app, meu ponto de partida, beleza? Tá? E agora, é importante também, para que o Nodemon funcione, é importante a gente vir aqui, ó, no script e colocar o que, ó? Start. Qual que vai ser o meu ponto de start aqui, ó? Meu ponto de start vai ser o Nodemon ponto. Para eu conseguir subir isso aqui via npm start depois. Por que ponto? Porque o ponto executa o main. E o main é quem? É o meu app.js que eu criei aqui, tá? Por padrão é index, tá? Mas se você quiser usar o app.js ou um outro nome, fique à vontade. Então, isso aqui é a configuração para inicializar tudo, beleza?